Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui da segunda série do ensino médio, e na nossa aula, que a gente vai transmitir para vocês aí em todas as unidades da SECTUC, que possuem o kit aí do canal Educação, a sala do canal Educação, que a gente possa ter aí algum conhecimento aprimorado a respeito, principalmente, do realismo em Portugal. Vamos falar um pouquinho do Guerra Junqueiro, que é um poeta muito significativo, lembrado com frequência, e que também fez parte do movimento realista daquele país, contribuindo com a literatura de engajamento, principalmente político, né? E que reflete aquilo que seria a decadência do país no final do século XIX e início do século XX, tá bom? Então, é um poeta de muita repercussão, lembrança aí constante nos vestibulares, nas provas, e é sempre importante a gente trazer um pouquinho aí do Guerra Junqueiro para a gente poder falar sobre ele. Nossa cartela de hoje está aqui, literatura portuguesa, vamos falar sobre poesia realista, para que a gente possa trazer para vocês aí o entendimento sobre a poesia realista do Guerra Junqueiro. O objetivo da nossa aula é destacar o autor português como um dos grandes poetas da poesia realista, social e metafísica, comentar e analisar textos com relação às duas vertentes da sua obra poética e comparar os poemas e a poesia realista em Portugal e a poesia parnasiana no Brasil. Vamos lá, gente. Temos questões, temos muita coisa para nossa aula, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o realismo em Portugal, né? Vamos nos recordar sobre esse movimento muito interessante aqui que aconteceu em Portugal entre os anos de 1865 e 1910, né? Essa elite portuguesa que está abordando essas jovens, elas são também testemunhas de uma situação diferenciada que os portugueses vão vivenciar, principalmente em relação aos fatos políticos que vão findar esse período histórico, né? E aí é importante que a gente veja esse período histórico como necessário para a gente atuar de uma forma a entender essas questões. Os europeus vivem a segunda revolução industrial que fracassa nos seus projetos de desenvolvimento, né? Em Portugal, a questão Coimbra representa o fim de uma literatura ou a tentativa de distanciamento de uma literatura voltada aí para essas questões, para essas questões romantizadas, e as conferências do Cassino Lisboense faz com que a sociedade conheça o trabalho desses jovens, né? Aqui, ou os chamados Grupo dos Cinco ou dos Vencidos da Vida, que em 1889 representa essa literatura engajada que quer transformar Portugal ou quer utilizar a sua literatura para falar sobre os problemas que Portugal enfrenta. E está aqui, gente, ó, no meio desses engajados, o nosso escritor, o nosso poeta. Oh, perdão, peraí. Ai, peraí. Opa, peraí, deixa eu botar aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui. Está aqui o nosso poeta Guerra Junqueiro. Essa de Queiroz, aí Antério de Quental, Cesário Verde e o Guerra Junqueiro bem no meio deles, participando de tudo. Participando da questão Coimbra, participando das conferências do Cassino Lisboense, participando de todas essas etapas aí importantes que Portugal possuiu aí no século XIX, tá bom? E aí a gente vai aqui, ó, identificar as características do universo realista. Tá aí o Edouard Manet, um bar em Florisberger, é uma região, vamos dizer assim, de bares da França, e ele pinta a garçonnière, ou seja, a moça que recebe a moça que recebe os pedidos de drinks
servidos aos jovens burgueses ricos da época. A satisfação dela não está muito expressa no rosto dela, não. Até porque a gente vai poder observar que esses autores, eles trabalham com essa visão mais objetiva, científica, materialista. Não há espaço para sentimentalidades. Os autores dessa época estão muito mais capacitados em discorrer sobre esses assuntos, né, em relação àquilo que seria esse aspecto da preocupação com as decadências que a sociedade já passa a vivenciar. E isso faz com que a gente possa encontrar mais problemas sérios do que aquela realidade cheia de frufrus que a gente tinha no passado, tá? E aí a gente vai encontrar tudo isso sendo executado dentro dessa maestria. Bom, para a gente poder começar logo as nossas atividades, vamos agora para a nossa primeira atividade. Vou pedir aqui 3 minutinhos para você ler a primeira questão, tá? Falando sobre o realismo, já que a gente trouxe nessas primeiros slides essas informações mais genéricas, de lembrança sobre o estilo, característica e o contexto histórico. E aí a gente avança para chegar no nosso autor, tá bom? 3 minutinhos, por favor. Gente, ó, a chamada época do realismo caracterizou-se na literatura portuguesa pelo culto da literatura de caráter nacionalista e individualista. Letra B, pelo culto de uma literatura empenhada numa revolução política, social, moral e mental que superasse a decadência
em que se precipitava Portugal, pelo gosto da literatura inspirada no pitoresco, da paisagem dos portugueses, pelo culto de uma literatura empenhada na defesa dos ideais que fizeram a Revolução de 1820, ou pelo culto de uma literatura que idealizasse a sociedade portuguesa entregue à profunda religiosidade e nacionalidade. Olha, a gente já viu aí palavrinhas muito importantes, né? Representações sempre significativas. Não é uma literatura nacionalista individualista, até porque o realista se opõe ao nacionalismo e individualismo dos românticos. É uma literatura preocupada em fazer uma grande revolução, né? Não só política, social, moral, mental, tirar Portugal desse estado de decadência que a gente vai encontrar aqui. A alternativa correta, letra B, tá? Então a gente já começa aí a falar um pouquinho sobre os autores desse movimento. E o projeto literário dos realistas portugueses era um projeto bem crítico. O Eça de Queiroz dizia que o realismo nasceu para ser a crítica do homem, a arte que nos pinta aos nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. E aí a representação da realidade, a compreensão dos comportamentos sociais negativos, a depressão, a ansiedade, o desespero, né, por um fracasso existencial, faz com que se fale sobre essa trajetória, né? Esse elemento que se esgarça dentro desse comprometimento aí que ele vai encontrar dentro da sua sociedade, tá bom? Então a gente sempre vai encontrar esses elementos a serem executados de uma maneira mais intensa. E para representar os autores do realismo, né, em especial da poesia realista portuguesa, vamos ao nome. Guerra Junqueiro, poeta português, nascido no 17 de 9 de 1850 e vai até o dia 7 de 7 de 1923. Bom, isso é uma ficha da biografia, né, para que você possa entender um pouquinho sobre a longevidade do Guerra Junqueiro, mas vai nos interessar a gente trazer novamente as informações aqui sobre esse cidadão que está no meio desse grupo dos 70. Abílio Manuel Guerra Junqueiro teve uma produção significativa em poesia, com a publicação de vários livros de poemas, como A Morte de Dom João, em 1874, Os Simples, em 1892, e A Pátria, em 1896. Ao lado de Antero de Quental e de nomes como Gomes Leal, Cesário Verde, foi adepto da poesia realista. Em prosa, publicou pouco, né, dentro dessa situação. Olha essa fotografia aí, gente. Ela foi tirada no Palácio de Cristal da cidade do Porto e reúne os 5 amigos da geração de 1870. Esse grupo ficou conhecido como os Vencidos da Vida, o Grupo 70, e era formado pelo Eça de Queiroz, pelo Oliveira Martins, pelo Antero de Quintal, pelo Ramalho Ortigão e pelo Guerra Junqueiro, que a gente já localizou ele aí bem no meio dessa juventude. Então, todos esses autores, eles estavam preocupados em trazer para as páginas da literatura, né, essas impressões importantes desse movimento. Vamos lá. Peraí, deixa eu voltar. Marçal de Moisés lembra que Guerra Junqueiro, quando começou a escrever, ainda rapaz, não tem contato com os postulados do realismo. Ele escreve dentro da literatura romântica. Dentro da literatura romântica. Então, há uma primeira fase do Guerra Junqueiro dentro desse universo romântico, com versos em tom declamatório e melodramático, lógico. Depois ele começa a defender o cientificismo, com o qual ele não consegue totalmente se relacionar de forma coerente, principalmente por conta de sua formação religiosa. E
ali do seu espírito combativo, emotivo, ainda mais entusiasta das emoções, tá? Segundo Marçal de Moisés, o professor diz que a partir de 1890 o poeta lança a repelir os asfixiantes compromissos estéticos científicos, desfazer as contradições íntimas e criar a obra dirigida noutro sentido, se não antagônico, completa, complementar ao da fase anterior. Elabora, então, o melhor da sua poesia, das obras mais relevantes do final do século XIX, os Simples, né, que seria a sua obra mais importante. O título sugere que o poeta faz o elogio das criaturas que vivem no mundo contrário aos das personagens da poesia realista. Os simples, os humildes, os camponeses, os contemplativos, os sonhadores e puros, né? Não é aquela elite, né, que muitos autores vão estar aí tentando conquistar. Então a gente já começa a delinear a produção aqui artística do Guerra Junqueiro, né? E aí a gente vai buscar essa terceira e última fase dele, buscando essa maturidade poética, deixando de lado essas preocupações sociais e trabalhando com a metafísica, aludindo àquilo que seria a expressão do estar no mundo, tá? Então a gente vai poder identificar esses aspectos aí. Bom, vamos continuar para a gente podendo aí trazer esse conteúdo associado com essas atividades que a gente planejou para vocês, tá? Nessa nossa cartela, a gente tem a segunda atividade. Vou pedir 2 minutinhos aqui para você se recordar das palavras que a gente falou sobre o Guerra Junqueiro e apontar a alternativa correta aí. 2 minutinhos, por favor. Poeta Guerra Junqueiro não assumiu completamente o cientificismo em razão, letra A, de seu ideal romântico, de sua formação religiosa, letra C, de seu apego às pessoas mais simples, letra D, de sua obstinação quanto ao ideal poético, ou letra E, de sua resistência às propostas de sua geração. A gente viu aqui, ó, bem no final aqui da nossa
cartela anterior, quando ele diz, ó, depois ele começa a defender o cientificismo, com a qual não consegue ser totalmente coerente por causa de sua formação religiosa. Então, a alternativa correta aí não é nem a questão, é a letra B aqui. Deixa eu colocar aqui. Espera aí, gente. Deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu marcar aqui, marca texto. Pronto. Vamos lá. A alternativa correta, letra B. O cientificismo se dá principalmente sobre sua formação religiosa. Alternativa correta, viu, gente? Letra B. Vamos lá para a próxima questão. Bom, aí nos próximos slides a gente vai continuar a falar sobre o Guerra Junqueiro, tá? Também foi um funcionário público e deputado, principalmente, olha, aderindo em 1891 ao ultimato inglês, aos ideais republicanos. Bom, aí a participação do Guerra Junqueiro acaba buscando, na sua produção, uma questão mais politizada, diferente do que seria aquela representação, vamos dizer assim, científica, né, disposição das grandes variantes da sociedade. Sendo antimonárquico, né, manifestou suas ideias republicanas em 1875, publicando um poema A Espanha Livre, que celebrou a proclamação da República Espanhola. E nessa época, nas últimas décadas do século XIX, em Portugal, os portugueses já estavam andando assim de mal a pior, porque a morte de Dom João, né, e principalmente aquela linha sucessória que foi da dinastia de Bragança. A dinastia de Bragança é essa dinastia que a gente teve como representantes do Dom Pedro I, Dom Pedro II. Fracassou na tentativa de conduzir Portugal a um processo de melhor equiparação aí dessas problemáticas, tá? E a gente vai poder identificar esses aspectos aí necessários como sendo um caminho a ser percorrido por Portugal em torno do fim de um sistema que para eles era secular, que era o sistema monárquico. E no caso do nosso escritor, ele é a favor da democracia e da república. Em 1874, publicou A Morte de Dom João, obra que obteve um enorme sucesso, recebendo apreciações críticas de escritores de grande renome, como Camilo Castelo Branco e Joaquim Pedro de Oliveira Martins. Aí, quando a gente lembra aquela particularidade que o professor Marçal de Moisés coloca nos seus livros, né, de que o Guerra Junqueira ele teve uma dificuldade inicial de se afastar da sua formação intelectual, que era toda romântica, né, toda tradicional e, por consequência, aí também valorizadora desses espaços nacionais. Então, a gente vai poder observar que ele trabalha essa representação. Influenciado por Baudelaire, Proudhon, Victor Hugo e Michelet, iniciou uma intensa escrita poética com o fim último, pela crítica, de renovar a sociedade portuguesa. Todos esses autores trabalhavam ou com a vertente social ou com a vertente decadentista. E a intenção dele era trazer essa mistura para capacitar o discurso poético a se tornar um discurso de reformas, né? De mudanças dessas expectativas todas aí, tá bom? Em Coimbra, começou sua carreira literária como redator da revista Folha, né, do jornal A Folha. Transferiu-se posteriormente para Lisboa, onde continuou a colaborar com jornais políticos e artísticos como A Lanterna Mágica. E ele teve um papel extremamente importante no cenário cultural de Portugal. Foi classificado Victor Hugo do português, né? O Victor Hugo foi um escritor francês que defendia sua literatura engajada com o social, denunciando os oprimidos, né? Denunciando as fragilidades das distorções sociais. Devido à sua importância, foi considerado por muitos o maior poeta social do século XIX em Portugal. Recebeu o reconhecimento de escritores contemporâneos importantes, Eça de Queiroz, tece elogios à figura do Guerra Junqueiro,
Ele era o grande poeta da península, como Sampaio Bruno, que viu nele o maior poeta da contemporaneidade, e como Teixeira e Pascoais, que também o classificou como poeta genial, né? E aí a gente vai ter uma quantidade muito grande. Aí, olha, já avançando no século XX, né? Nós já vamos encontrar Fernando Pessoa também sucumbindo aí à qualidade estética do nosso Guerra Junqueiro. Manifestou-se também uma admiração pelo Guerra Junqueiro e classificou o poema Pátria como uma obra tão boa quanto aos Lusíadas, superior até dentro desse momento aí, tá? A sua obra poética aborda temas sociais, refletem o panorama da cidade portuguesa no final do século XIX e início do século XX. Adota uma visão anticlerical, ataca a burguesia corrupta e mostra, dentro dessa sua atitude de uma pessoa de formação clássica e religiosa, um pioneirismo e uma atitude de vanguarda praticamente únicos, né, dentro dessas possibilidades. Ele apresenta um profundo descontentamento com a decadência de Portugal, luta contra o rei Dom Carlos, né, e a dinastia de Bragança, principalmente porque para ele, Guerra Junqueiro, o estado de estagnação que os portugueses estavam enfrentando no final do século, iniciam o século XIX, iniciam o século XX, mergulhados nesses problemas, era culpa dos seus regentes, né? Daquilo que seria a omissão deles na condução desses elementos. Então, a gente vai poder observar que ele era crítico dessa burguesia e principalmente desses elementos que ele coloca, tá bom? Vamos às nossas atividades, né? Vamos lá, gente, ó. Novamente uma questão sobre o Guerra Junqueiro, né? Que foi esse poeta que a gente trouxe para vocês a biografia. Vou pedir aqui 3 minutinhos para você analisar bem cuidadosamente a terceira questão. E aí a gente, na volta dos 3 minutinhos, comenta com você para que você realmente possa ter certeza desse processo. 3 minutinhos.
Vamos lá, gente. Ó, o poeta Guerra Junqueiro, na primeira fase de sua poesia, ligou-se ao romantismo. Letra B. Foi romântico até o final da vida, opondo-se às novas ideias dos realistas. Letra C. Na terceira fase de sua poesia, assumiu a proposta realista com convicção. Caracterizou-se por uma longa carreira poética marcada por seus poemas declamatórios e melodramáticos. Assumiu o realismo desde seus primeiros trabalhos poéticos durante a questão Coimbra. E aí, meu povo, o que é que você acha aí? É lógico que a gente vai encontrar, ó. Assumiu os primeiros, não, porque ele teve três fases, né? E a primeira fase foi a fase romântica, a segunda fase realista e a terceira fase metafísica. Então, ó, a primeira alternativa aí é a gente. Deixa eu ver aqui, não. Colocou. Será? Pronto, alternativa letra A. Na primeira fase de sua poesia, ligou-se ao romantismo, tá? E aí, depois ele evolui para, descobre o cientificismo e só depois a questão existencial metafísica, tá? Então, alternativa correta, letra A. Vamos lá, quarta questão aí, gente, ó. Mais 2 minutinhos para você analisar a quarta questão.
Ok, gente, vamos lá. Na quarta questão, nós temos: Guerra Junqueiro pode ser enquadrado no movimento estético realista por quê? Letra A: se voltou para a análise das camadas profundas do combate. Letra B: escreveu poemas de combate social. Letra C: a crítica social. Letra D: buscou revitalizar a musicalidade do verso. Ou letra E: procurou as raízes históricas da nação. Mais uma vez, olha, outra fotinha dos vencidos da vida. Fotografia de P. Marinho, aqui, 1990. Estavam na foto Antônio Maria Vasco de Melo e César, Menezes, Luiz Augusto Pinho de Soveral, Carlos Félix de Lima Maia, Francisco Manuel de Melo Brainer, Guerra Junqueiro, né? Ramalho Ortigão, Carlos Lobo Dávila, Bernardo Pinheiro Corrêa de Melo, Essa de Queiroz e JP de Oliveira Martins, todos representantes do movimento realista em Portugal, poetas, escritores dos mais diversos personalidades. Estava nesse grupo porque se enquadrava nesse movimento estético. Era um movimento preocupado em denunciar os problemas da sociedade, em falar dos desvalidos, dos oprimidos, em registrar os fatos importantes da história do país que estavam gerando controvérsia, principalmente em relação à decadência que o país se encontrava com a monarquia dando os seus últimos suspiros de vida. Então, isso faz com que eles possam representar na sua literatura esses contextos aí diferenciados, esses contextos em que a sua poesia, os seus versos, as suas estruturas narrativas se sirvam aí desse lado social, dessa função social. Então, na verdade, o Guerra Junqueiro, ele é dessa linha desses escritores que busca, no seu ofício, que era a poesia, traduzir aí essas conotações importantes dessa representação social. Então, Guerra Junqueiro pode ser enquadrado no movimento estético realista porque escreveu poemas de combate social. Tá? Bom, só para a gente fechar, acho que não vai dar tempo da gente responder, já estamos chegando ao fim dos 3 minutos finais da nossa aula, né? Mas ele também escreveu alguma coisa em prosa, né? A gente até falou sobre essa possibilidade da escrita dele em prosa, né? Ser uma escrita que pode também ser importante. Os Pêssegos é uma releitura aí de fábulas. Um lavrador tinha 4 filhos, trouxe-lhes um dia 5 pêssegos. Os pequenos, que nunca tinham visto semelhantes frutos, extasiam-se diante de suas cores e da fina penugem que os cobria. À noite, o pai perguntou-lhes: Então, comeram os pêssegos? Eu comi, disse o mais velho. Que bom que era. Guardei o caroço e hei de plantá-lo para mais tarde nascer uma árvore. Fizeste bem, respondeu o pai. É bom ser econômico e pensar no futuro. Disse o mais novo, o meu pêssego comi-o logo, e a mamãe ainda me deu metade do que lhe tocou a ela. Era doce como mel. Ah, acudiu o pai, foste um pouco guloso, mas na tua idade não admira. Espero que quando fores maior, te hás de corrigir. Pois eu cá, disse o terceiro, apanhei o caroço que meu irmão deitou fora, quebrei-o e comi o que estava dentro, que era como uma noz. Vendi o meu pêssego e com o dinheiro hei de comprar coisas quando for à cidade. O pai meneou a cabeça. Foi uma ideia engenhosa, mas eu preferia menos cálculos. E tu, Eduardo, provastes do teu pêssego? Eu, meu pai, respondeu o pequeno. Levei ao filho do nosso vizinho e ao Jorge, que está, coitadinho, com febre. Ele não queria, mas deixei ele em cima da cama e vim-me embora.
Ora bem, perguntou o pai, qual de vós é que empregou melhor o pêssego que eu lhe dei? Os três responderam a uma só voz. Foi o mano Eduardo. Este momento não dizia e este no momento não dizia palavra. E a mãe abraçou-o com os olhos arrastados de lágrimas, né? Bom, nesse poema aqui, ou melhor, nesse texto, né, para finalizar a nossa aula, tem umas atividades que você pode responder em casa. Basta você procurar a atividade no canal educação.tv ou junto ao seu professor presencial para poder ele ter aí o aporte dos nossos, das nossas cartelas. E é uma forma interessante você observar que ele continua também na sua produção em prosa, discorrendo sobre a questão aí dos desvalidos, dos oprimidos, das pessoas que merecem essa visibilidade aí através desse, vamos dizer assim, dessa literatura de engajamento social. Bom, na nossa aula de literatura hoje, nós trouxemos o Guerra Junqueiro para falar um pouco sobre a poesia metafísica, social e realista do realismo português. Na próxima aula, a gente tem mais informações a trazer para vocês, conhecimentos a respeito dos mais diversos autores de literatura de Portugal. Me despeço desejando a vocês uma ótima semana de conteúdos, de informações e de estudos aqui no canal Educação. Um abraço e até a nossa próxima aula, gente. Tchauzinho!